Então, esse é o nosso primeiro slide aí para começar a aula da turma 603. Como vocês estão? Já viram o vídeo da correção e agora a gente volta a esse slide aí já conhecido de vocês, né? Vocês já conhecem esse slide, que são os tipos aqui, né? E os gêneros narrativos do outro lado. Então, nós já conversamos que nós estamos agora aqui nesse foco aqui, dessa parte de cima, conversando sobre os tipos narrativos e os seus gêneros aqui, né? Já vai aqui focando nesse segundo slide no que é o tipo narrativo, né? É uma história de ficção. E aí a gente tem os gêneros: conto, fábula, lenda, tira, HQ, charge, novela, piada, gênero de ficção, crônica, romance, texto teatral. Cada um é diferente, mas todos vão nos contar uma história de ficção. Semana passada nós já vimos a fábula, né? E vimos a HQ. A fábula e a HQ até, inclusive, tinham uma conexão entre elas, porque a fábula que estava sendo contada era da Raposa e das Uvas e a HQ também. A gente só via que elas eram diferentes quanto ao gênero, né? Quanto à forma que a história estava sendo produzida para todos nós. Então, nessa semana, a gente continua focando na fábula aí, só que ao invés de uma HQ, a gente vai ver uma tirinha, tá certo? Então, a gente vai aí falando, e isso aqui também é importante a gente lembrar, que da diferença entre os gêneros narrativos, né? No vídeo da correção, eu falei sobre que a Amanda descreveu lendas, né? Aqui a Amanda estava falando sobre lendas e não sobre fábulas, que é um pouquinho diferente. E eu disse que o Lucas estava falando sobre os contos. Os contos são um pouquinho diferentes das fábulas e das lendas, assim como as piadas, os diários, as crônicas, as novelas e os romances, e esses aqui de baixo que misturam linguagem não verbal e verbal. Então, para hoje, a gente vai focar. Vamos guardar aí que a Amanda falou de lenda e o Lucas também. E a gente vai focar na fábula, continua lá, ó, a fábula lá continua marcadinha pra gente aqui, ó, tá marcado que a gente vai focar nela. Só que a gente também vai ver a tira, tá bom? Então, são esses dois que a gente tirinha, uma pequena narrativa em quadros mais curta que uma HQ, que mistura linguagem verbal e não verbal. Então a tirinha não é muito diferente da HQ que a gente viu semana passada. E a fábula, professora, por que você está repetindo a fábula? Para a gente enfatizar outras histórias que vocês conhecem, porque aí eu fui vendo, tentei pegar uma fábula que ninguém conhecia, daí por isso que eu perguntei para vocês quais eram as fábulas que vocês conheciam. Então eu trouxe uma fábula nova, eu espero, porque ninguém falou lá no exercício que conhecia essa que eu trouxe para vocês, não. Mas antes da gente falar a fábula, a gente vai começar analisando aqui uma tirinha. E antes de analisar essa tirinha, eu quero lembrar essa coisa aqui que é muito importante para a gente tentar entender, que os elementos da estrutura da narrativa, que foi o que eu pedi para vocês anotarem na semana passada. Não, então, nós temos aqui os elementos vermelhos, né? O título da história, o nome, o tipo de narrador, os dois, observador e personagem, trabalhamos muito já isso, os personagens, os principais e secundários, o espaço onde se passa a história, o tempo quando se passa história e o enredo sobre o que fala a história. Agora vamos entrar na fase da estrutura, que é a situação inicial, o clímax e o desfecho. É importante lembrar que entre a situação inicial e o clímax, a gente tem o desenvolvimento das ações que estão ligadas a esse enredo, a essa trama, o conflito, tá? O que que fez primeiro, o que que fez depois, o que que fez a seguir, até chegar
ao desfecho, que é o final da narrativa, tá certo? Então, situação inicial, início da história, o clímax, a parte um pouco antes do final, onde as ações se encaminham para o desfecho, é um momento de intensidade dramática e o desfecho final. Aí tá a nossa tirinha de hoje, né? É importante a gente ler a tira junto com a imagem. Então eu vou ler a primeira tirinha e depois essa coisa de ver a imagem vai junto com a explicação que eu vou tentar dar para a tira para vocês, tá? E a Mafalda tá falando: oi, como você é pequenininha? Qual é o seu nome? A menina responde: Liberdade. Aqui tá todo mundo quietinho, sem falar nada. E aqui a Liberdade responde: já tirou sua conclusão estúpida? Todo mundo tira uma conclusão estúpida quando me conhece. Então, assim, quando a gente vai tentar elencar os elementos de estrutura da narrativa dessa tira, a gente tem que pensar que a gente está olhando para essa tira, a gente está olhando para essa tira como um todo, né? Então aqui ó, a gente tem como ver o cenário pelo desenho, não está descrito aqui, mas a gente está vendo aqui as areias, né? As meninas, elas estão vestidas, parecem que estão na praia, né? A gente começa a perceber pelo cenário, ó, ninguém escreveu nada, mas pela imagem a gente começa a perceber isso. Então, a gente começa a perceber também que em nenhum local aí dos quadros a gente tem aquele balãozinho que ficaria aqui, né? Sem estar apontado aqui para nenhum personagem, né? Essa coisinha aqui. Ou seja, a gente também nessa narrativa, a gente não tá tendo aí um narrador. Então a gente marcou aí que vimos o cenário e a gente marcou que a gente também não vê a presença de um narrador. São somente os personagens e a imagem contando essa história pra gente de ficção, que é a narrativa, e a gente tá diante de uma tira, né? Outra coisa que eu quero que vocês reparem, né, é essa parte aqui do rostinho da Mafalda. Lembram das expressões faciais? Olha aqui ela sorrindo. Aqui tá enrubescida, né? Ficou vermelha. É porque a tira é preto e branco, senão estaria aqui vermelha. Poderia ter alguma ênfase nisso. Ó, aqui. Boquinha aberta, falando, carinha de feliz. Carinha achou estranho o nome da pessoa, começou a pensar, ficaram caladas e ela provavelmente se enrubesceu porque tirou essa conclusão estúpida que a Liberdade estava falando. Então vamos limpar aqui novamente para a gente começar a ver esses elementos e estruturas da narrativa para a gente fixar que nomes são esses e como essa narrativa, essa tira, que a gente está diante de uma tira, e não deixa de ser narrativa, se desenvolve. Então, a gente começa lá. Não temos visualização de título da história, o tipo de narrador também não temos uma visualização do narrador, não tem um foco, né? Os personagens. Essa aqui é a Mafalda, dei prazer para ela. Há muitas histórias dela escritas. A Mafalda é argentina, tá? Ela foi pensada pelo Quino. E essa é a Liberdade, como ela mesma disse que o nome dela é Liberdade. O espaço cenário já foi falado por mim, elas estão na praia. O tempo não é dito. E é importante vocês não confundir tempo com clima. Porque tá na praia o clima tá bom, Rosilene. Mas clima é uma coisa e tempo é outra coisa. Ainda mais o tempo da narrativa. O tempo da narrativa seria: nas férias de Mafalda, ela se encontrou com a menina na praia. Aí o narrador, que eu tô virando um narrador, estou narrando essa tirinha que não tem um narrador aí específico. Eu tô dizendo que foram nas férias lá, né, da Mafalda. E nós não podemos, né, confundir tempo com clima, é importante. E nem com clímax, tá? Que clímax vai estar aqui embaixo.
clímax vai estar aqui embaixo, ó. Escreve até diferente, é importante ver isso, ó. Escreve até diferente. Não podemos confundir essas duas coisas, tá certo? É importante isso, tá? Que fiquem decorado. E o enredo dessa história, né? A Mafalda, esse enredo que está se passando aqui, a Mafalda, o enredo é basicamente isso. Mafalda conhece alguém na praia. Então a situação inicial se resume aí. Mafalda conhece uma pessoa bem pequena na praia. O clímax, que estaria ligado a esse quadrinho aqui, né? O clímax, que é uma parte um pouco antes do final. Ao ouvir o nome da pessoa, a Mafalda fica sem ação. Ela ouviu o nome aqui, no segundo quadrinho, e ficou sem ação. Esse é o clímax. Por quê? A menina vai falar alguma coisa para ela que deixou a Mafalda aqui, ó, toda vermelhinha. Então, o clímax vai ter a ver com esse quadrinho ali que foi marcado por mim, que eu acabei de apagar agora. Então, esse é o clímax. E o desfecho? A Mafalda fica envergonhada com a fala da liberdade, pois acabou tirando uma conclusão estúpida. Então, assim, não vou dizer aqui, né, no nosso vídeo, que conclusão estúpida foi essa, porque vai ser uma questão para a gente perguntar lá no formulário. Eu quero ver se vocês estão atentos. O que tem a ver esse quadrinho aqui que a Mafalda fala: oi, como você é pequenininha, qual o seu nome? Ela responde liberdade. E que conclusão estúpida é essa que a Mafalda pode ter chegado nesse quadrinho aqui e que pode ter feito a Mafalda ficar envergonhada. E ó, lembrando aqui, ó, eu não escrevi qual foi o enredo e a trama, mas eu disse, hein? A Mafalda conhece alguém na praia. Esse é o enredo da trama, tá certo? Não sei porquê, mas esqueci de escrever. E agora que eu tô vendo que eu esqueci, mas tudo bem. E o nosso último texto de hoje, que sobre esse eu não vou falar nada. Eu só vou ler para vocês. O cão e o lobo. Um cão estava passeando pela floresta quando topou com um lobo magro. Aos poucos, os dois fizeram amizade. Puxa, cachorro, como você está gordo e bem tratado. É que eu tenho um dono. Meu dono me dá 3 refeições por dia, escova meu pelo, me dá uma casa de madeira. Em troca disso, pede que eu lhe guarde a casa dos assaltantes e lhe faça uns agrados de vez em quando. Só isso? Mas deve ser maravilhoso ter um dono, concluiu o lobo. O cão então convenceu o lobo a acompanhá-lo, certo de que seu dono gostaria de ter mais um animal de estimação. Os dois andaram por certo tempo até que o lobo percebeu uma coleira no cachorro. O que é isto? Perguntou o lobo. Ah, isso é uma coleira. Às vezes meu dono se irrita e me prende numa corrente, mas é por pouco tempo, logo eu estou solto de novo. O lobo parou, pensou um pouco e voltou atrás. De longe ainda falou para o cachorro: não, cachorro, não sirvo para essa vida. Eu sei que mais vale a liberdade com fome do que o luxo na prisão. E aí, a gente está diante de um texto narrativo? Sim, é um texto de ficção. A gente está diante de uma tirinha? Não. Mesmo que a gente tenha aqui os desenhozinhos, isso não é uma tira, não tem quadros contando a história, não tem quadros contando essa narrativa. Então, não é uma tirinha, também não é uma HQ. Então, isso é uma fábula, bem parecida com a da Raposa e das Uvas, só que agora a gente tem 2 personagens. Ai, falei demais. Porque agora, né? Vocês ouviram a narrativa e essa narrativa é uma fábula? É sim. Então a gente vai fazer o exercício referente a esses 2 textos, tá? Vamos pegar lá o link no WhatsApp, no grupo do WhatsApp para o formulário e a gente se vê semana que vem corrigindo o exercício do formulário, tá certo? Então, hora de trabalhar.